Olá, pessoal. Sejam todos, todas, todes bem-vindos. Esse momento nosso aqui vai ser uma ação formativa. Estaremos conversando um pouquinho. Eu, Jaci Tabajara, Chique Paulo Tabajara. da aldeia Nova Bom, Conquista Taquara, sobre direito à memória e resistência. Então, de início, vou convidar o cacique Paulo para falar um pouquinho sobre a nossa comunidade indígena, terceira aldeia do povo Tabajara, a aldeia Nova Conquista Taquara. Por quê? Porque eu acredito que é um exemplo prático que nós estamos colocando na resistência e no exercício do nosso direito à memória, no direito de fazer a retomada, a ocupação do nosso território tradicional, no direito de ser quem somos, de fazer a retomada da nossa identidade e no direito de resistir no momento de silenciamento, no momento de apagamento das memórias coletivas, das memórias dos povos originários do Brasil, no momento de sufocamento das culturas, sobretudo as culturas tradicionais. Então, nesse momento, convido e dou a fala aqui para o cacique Paulo Tabajara. pessoal, como a Jaci já tem falado, nós estamos aqui nesse momento trazendo mais um pouco da nossa experiência para que a comunidade esteja se inteirando do que é ser o povo Tabajara, o que nós somos. Então, é um momento ímpar para o qual nós estamos falando para vocês. O que é ser Tabajara e diante dessa resistência, onde nós estamos quebrando um silêncio, né, de quase de 200 anos, né, que nós estávamos silenciados, e hoje há 15 anos, 14, 15 anos que nós estamos quebrando esse tabu, tirando esse silêncio, né, que muitas das pessoas, até mesmo dentro do nosso território, não conhecia mais quem era os Tabajara. Ou mesmo perguntam, e tem indígena aqui no litoral sul? E tem indígena Tabajara aqui? E é preciso que nós resgatemos a memória e que venhamos buscar, porque nós estamos resistindo para existir. Então, estamos dentro de um momento muito crucial, um momento político, né, nessa conjuntura política que nós estamos vivendo, mais uma vez querendo silenciar, amordaçar o nosso povo, e como liderança de um povo que aqui estou, precisamos sim abrir a nossa boca, Jaci, e fazer com que o povo venha entender qual é o nosso objetivo e por que nós estamos aqui nessa luta para trazer de volta a memória, tanto para o nosso povo que estava desaldeado, que a gente estamos numa retomada ainda, né? Estamos dentro desse território que é uma área pretendida, mas ainda não é demarcado. Então, para que o povo venha entender que dentro desse bambuzal que nós estamos, por isso é que a gente deu o nome da nossa aldeia Nova Conquista Quara. Quara quer dizer bambu. Então hoje nós estamos dentro desse bambuzal, que é o nosso território, firmando e afirmando a nossa identidade e trazendo ao conhecimento de todo o território nacional, de todo o mundo, que venha conhecer hoje quem somos os Tabajara. Que o Tabajara ele tem a sua contribuição não somente aqui no Litoral Sul, mas dentro também da capital. A capital ela foi criada e foi formada, construída pelos Tabajaras. Nós temos a nossa contribuição, nós somos os protagonistas da construção da nossa capital, além de João Pessoa. Então isso é muito importante que a gente venha falar e para que o povo venha entender. Nós vimos que foi inaugurado agora há pouco, assim, não sei se você tomou conhecimento também, de um museu na capital, né, que é onde está trazendo a história da Paraíba. E a gente, como protagonista disso daí, mais uma vez a gente ficamos no anonimato. Não fomos convidados, não chegamos. Botaram até os livros, alguns livros nossos, que está lá. Mas a gente, como protagonista, não fomos convidados e não chegamos para participar desse museu, como Tabajara, que somos,
dentro dessa história, porque falar da Paraíba, falar de João Pessoa e ocultar o povo tabajara é mais uma vez querer silenciar e ocultar um povo que tem uma história dentro desse estado. E pegando um ganchinho da sua fala, o tema da nossa conversa hoje é justamente esse, né? O direito à memória. Por que que tentam e por que que silenciam os povos, as comunidades tradicionais no nosso país, né? Em Pindorama, a gente quando fala do direito à memória, a gente fala do direito à verdade. E a verdade, Sim, muitas vezes, não é interesse de quem está no poder. A nossa cultura, ela é uma cultura que agrega muitos valores, né? E principalmente o valor de trazer a verdade, porque a gente consegue, por meio do nosso canto, por meio da nossa contação de história, trazer também o nosso ponto de vista, o nosso lugar de fala. E na taquara, como o senhor já bem colocou, a gente está ali resistindo para existir, né? sim, Remando contra uma maré de silenciamento, de apagamento e, sobretudo, a gente está ali para afirmar que o povo tabajara e que a nossa cultura ela é viva. Tem um museu, mas a gente produz cultura e a gente vai continuar produzindo cultura e a gente tanto fez parte da construção dessa cidade, que é inegável, como continuamos fazendo parte, né? Não apenas como protagonista que somos da história, como o protagonista que fomos, né? No caso da nossa história, como também os que somos hoje. Porque hoje a gente ainda continua na luta pelo nosso território, para preservar a nossa cultura, contra o racismo, contra o preconceito, contra a demonização, contra o silenciamento do nosso modo de fazer, do nosso viver tradicional. Né? sim. Você traz essa fala, aí a gente busca entre nós mesmos o que é esse silenciamento. Porque os nossos parentes passados, nossos antes queridos, como foram perseguidos dentro do nosso território. A gente conta para os nossos filhos hoje, como nós estamos falando hoje para vocês, aqui, do silenciamento. Não foi só ficar silenciado. Foi uma caça predatória com os nossos antepassados. Nossos pais, nossos avós, que deixaram o território muito novos, sem poder nem dizer ou se identificar com sua etnia, quem você era, quem você é, ou mesmo trazer para os seus curumins, nossos filhos, a identidade indígena a qual nós abraçamos e dizemos o nosso protagonismo diante de uma sociedade que ainda é opressora, de um Estado que não é democrático, de um Estado racista. Mas a gente não vamos, porque é 500 anos, esses 520 anos que nós estamos aí, não conseguiram silenciar, acabar, porque a gente grita. E vamos continuar gritando, Jaci, porque nenhuma gota de sangue indígena mais. Nós não aceitamos mais essa perseguição. Nós tivemos agora há pouco, Jaci, na Câmara dos Vereadores, né, aquele momento ali, mas a gente está buscando nossa visibilidade, estamos fazendo com que a sociedade venha entender qual o nosso papel e o que nós estamos querendo é trazer de volta o protagonismo indígena para dentro desse território. Nós estamos dentro de uma área que temos hoje rica em cultura, né? Nós temos 3 aldeias indígenas Tabajara, temos os assentamentos junto com os quilombolas, temos 3 3 quilômetros, quilombos e 25 assentamentos. são bastantes comunidades. Né? Então, é preciso que a gente esteja inteirados para que venha entender que esse povo também precisa quebrar o silêncio. A gente precisa estar no alto também, mostrando realmente quem são e como nós queremos ser vistos. Nós não queremos ser vistos como um atrapalho diante do desenvolvimento, como eles dizem. Não. Nós somos o desenvolvimento. Nós somos cultura, o povo indígena,
Antes que tudo isso eles viessem fazer, a gente já tinha sustentabilidade. Porque ser cultura, ser indígena, fazer com que o mundo venha entender que o que é o protagonismo indígena é ser sustentabilidade. Nós temos sim a nossa capacidade de entrar dentro da sociedade, fazer o que eles fazem, sem perder a nossa identidade. Essa é a diferença do povo indígenas para o não indígena. É que nós conseguimos sim fazer lá. E eles não conseguem entrar na nossa, porque é puro. Isso já foi o nosso pai Tupã que deu para nós. Essa identidade, a nossa mãe terra, as nossas matas, os nossos rios. A gente sabe se comportar diante deles. A gente sabe chegar dentro de uma mata, falar com ela, porque não é somente o ser humano que escuta. Qualquer um outro ser tenha um pouco de sensibilidade com um todo, a gente dizemos assim, o que é a natureza. Aí a gente vai poder ver, você fala com os rios, você fala com as matas, a gente ouvimos os animais, a gente temos essa consciência de que não somos ele que pertence a nós, mas nós pertencemos a ela. Nós pertencemos ao nosso território. Não é o território que é nosso, é nós que somos o nosso território. É nessa terra que está. Os nossos pais, nossos antepassados, estão aqui e pertencem a ela. É para lá que nós vamos também. É por isso que nós temos, sim, nossa alegria, eu não digo orgulho, mas é alegria de dizer que somos indígenas e estamos novamente buscando um território que é nosso, que fomos usurpados, proibido de falar até quem somos, mas hoje a gente tem a liberdade, porque estamos na luta e não vamos desistir jamais. O Não sei. senhor colocou uma coisa muito importante quando a gente vem falar de direito à memória, de direito à verdade, que como consequência disso é o que a gente faz no dia a dia, que é a resistência, né? E isso é a nossa cultura, faz parte da nossa cultura, né? Nossa cultura, ela hoje é resultado das nossas experiências, ela é resultado das nossas vivências, resultado das nossas dores, resultado das nossas alegrias, Sim. né? A cultura dos povos indígenas, ela não é estagnada nem parada no tempo, né? Quando o senhor colocou aqui o exemplo de como nós podemos e somos capazes de estar em qualquer ambiente. Sim, nós temos aí parentes que exercem as mais diversas profissões, acessam os mais diversos conhecimentos, mas nunca perde a sua essência, e é importante que nunca se perca a sua essência, né? Até porque nós valorizamos a diversidade do conhecimento e não a hierarquia do saber. O saber da ciência, o que a fala da natureza da nossa mãe terra, ela é tão importante quanto a fala de um cientista e de um professor. A nossa oralidade, né, que nós passamos para os nossos curumins, nossos filhos e aos nossos presentes, é que nós passamos assim, não é hoje pela internet que se buscamos, mas a gente continua contando histórias, nós continua falando quem somos. Então, a oralidade é o que traz a nossa memória, é o que nós somos hoje, nesse silenciamento, todos esses anos, é o que nos traz, é quando a gente sentava na roda de conversa com nossos avós, nossos pais, e trazia para nós o conhecimento e o saber. Então, todos somos doutores naquilo que praticamos. Nós temos a nossa pintura corporal, temos os nossos ataveiros, os nossos cocais, temos também os nossos colagens, o que nós fazemos para que a gente possa estar se diferenciando sempre. Então, isso é cultura. Nós temos os Afirmação nossos. da A identidade, afirmação da identidade é com o nosso toré. Nós não podemos perder essa essência da nossa pintura, o nosso toré, a porque nossa nos oralidade, a nossa conecta, espiritualidade, que nos conecta com a nossa mãe natureza. É isso que faz a diferença. Então, hoje, ser tabajara é ser diferente. Não desmerecendo os demais parentes que aqui estamos, mas é muito forte a gente buscar
quando dizer assim, quem é você dentro da escola, no trabalho, onde quer que esteja, sou Tabajara. Mas de onde? E ainda você é de onde mesmo? Como a gente vê, nós tivemos um curso aqui, não sei se você está lembrado, Jaci, nós fizemos aqui Séculos Indígenas, né? Nós tivemos 40 dias de apresentação, nós fazemos o conhecimento, e Uma ali, exposição uma cultural exposição muito cultural, rica, onde a gente né? foi protagonista e contando a história, desde como os livros contam no passado e hoje. E hoje, os indígenas. O tempo passa e o tempo interage com toda a sociedade, por que não iria também nós, né, acessando o tempo, acessando tudo que veio com ele, né? E eu não quero nem falar dos processos de colonização, dos processos de violência, eu quero falar somente do tempo mesmo, né? Então hoje, o senhor me fez lembrar agora, nessa sua fala, o que a gente sempre escuta quando eu digo eu sou Tabajara. Muitas pessoas se lembram, se recordam com essa afirmação nossa e diz assim: ah, mas meu avô era, minha avó era. Minha avó foi pegada no laço, foi pega a dente de cachorro. E o que será que isso significa, né? Que esse é um discurso tão presente, tão comum, mas a gente já põe a mão assim para entender o que é isso. A violência simbólica dessas palavras, o relato de uma violência tão cruel, de um processo tão forte de apagamento, que a gente até glorifica muitas vezes. Já vi pessoas se gloriarem. Ah, minha avó foi pega no laço, foi pega. Mas por quem? Quem foi esse que caçou ela? Quem foi esse que a retirou de dentro da mata, do seu habitat, que foi caçada como um animal selvagem? Que foi preciso de cachorros para ser presa no dente do cachorro? Porque essa é a realidade, né? Se a gente parar e refletir a cena de uma mulher sendo caçada, aprisionada, sendo laçada de fato e sendo arrastada para um ambiente e ali reproduzir e ter toda essa geração. Então a gente pergunta, de que você se orgulha? De ter o sangue indígena que veio dessa mulher? Se orgulha de quem caçou? Isso aqui eu quero deixar só uma reflexão, né? Porque isso é do que o Brasil é feito, né? É uma das raízes do Brasil. Porque, na verdade, assim, a gente não tem muito do que se alegrar quando eu vejo essa história contada como nós e muitos brasileiros aqui, eles contam, quando muitos não se reconhecem, mas dizem, eu não sou, mas minha avó era. Meu bisavô era. Eu já ouvi meus avós contando isso. Então, na verdade, Jaciara, eles foram estrupadas. Essa é a verdade. Tirada do seu convívio, caçada e levada à força para onde não queria ir. Para viver de cativeiro, até se acostumar. Como hoje diz, minha avó foi e continuou sendo O Brasil é escravizada. terra indígena, né? E assim, minha É avó território. não terminou nela. Eu sou continuação dela. Sim. A história de minha avó não terminou ali. Então minha avó era e eu também sou. E que os demais parentes, as demais pessoas que têm essa memória, né? Busque e que se aprofunde, porque memória traz verdades. E nós temos o direito à nossa memória, à nossa verdade. A gente saber de qual raiz nós somos, né? É importante a gente saber de onde a gente veio, porque isso influencia muito para onde a gente quer ir, para que a gente não reproduza um comportamento contra, de repente, uma cultura que corre no seu sangue, que corre no nosso sangue, né? É Para a gente verdade. depois não oprimir a nós mesmos, inconscientemente, ingenuamente ou maliciosamente. Nós não aceitamos nenhuma dessas condições. Até porque quando a gente magoa ou ofende ou comete um crime de preconceito, de racismo contra um parente ou povos e comunidades tradicionais diversas, né? Isso não é mais tolerado. Já foi, né? Já fomos usados em piadas muitas vezes, já fomos
colocado em várias situações, tipo o racismozinho que utilizam com a nossa cultura. Quando uma coisa deu errado, um programa tá muito assim fora do eixo, aí faz assim, vamos ali fazer um programa de índio. E o que será o programa de índio, né? E a nossa cultura está tão presente no dia a dia, está tão presente no nosso fazer, no É nosso verdade. dormir, no nosso ninar, na nossa contação de história, está tão presente na nossa forma de se alimentar, na nossa forma de se relacionar. Então, antes de ver a gente como um tão diferente, nós somos muito bem próximos. Mas nós temos sim as nossas fronteiras, né? Porque a gente luta pela igualdade, para acessar os nossos direitos. Quando o preconceito nos afasta, nos silencia, mas a gente também luta pela diferença, por demarcar as nossas fronteiras, quando tentam nos apagar e negar a nossa identidade, negar quem somos. Mesmo assim, Jaci, é porque quando nós somos lembrados dentro do Estado, pela história que o branco conta, ainda mostra o índio naquelas capas de livros, com a tanguinha, o índiozinho com a peninha na cabeça, e conta como ele quer contar. Mas a história do índio é muito mais do que isso. A gente somos protagonistas da nossa própria história. A gente não precisa de ninguém que venha contar quem somos ou o que deixamos de ser. Nós somos autossuficientes para, sim, identificar e dizer quem somos. Não precisa mais ser tutelado, como foi antes, né? Que o índio não tinha o direito de falar por si. E hoje, porque ninguém melhor para contar a sua história, porque se é um arquiteto, ele vai contar a sua obra por ele e vai ser acreditado. Se é um pintor, ele vai ter que contar a história por ele e vão acreditar por ele. E diversas profissões, a costureira, o pedreiro, o mestre de obra, e todos, enfim, por raças e comunidades, mas o indígena também. Hoje nós podemos contar a nossa história. Nós temos os livros, porque logo mais a gente vamos contar, você vai ouvir a história do povo Tabajara, não pela academia, o que alguém fez na universidade, não desprezando o conhecimento, mas que nós também somos doutores do nosso próprio conhecimento. A gente temos sim o conhecimento da nossa farmácia viva, de como buscar um remédio. Nós temos o conhecimento do nosso território, que planta a gente quer e para que serve. E nós somos doutores nisso daí também. Tá certo? Que uma academia vem. Ele vem aprender com nós, já sei. Quantas aulas a gente não deu, quantas palestras a gente não demos dentro da universidade? E depois ele vem ensinar para a gente o que a gente já mostrou para eles. É muito óbvio que a gente sabe. Então, ser indígena é ser diferente, é fazer a diferença. E nós estamos fazendo isso. Hoje, no século XXI, que nós já estamos, dentro da era da informática, onde tudo é formatizado, ainda temos sim a nossa oralidade ali no pé da fogueira, nós estamos ali ainda com nossos curumins, com nossos filhos. Muitas das vezes a gente para e deixa tudo para a gente sentar e fazer uma roda de conversa, porque isto sim é o que fica gravado. Foi como ficou para mim, foi como ficou para meus pais. E a gente continua fazendo isso, trazendo a roda de conversa, como a gente aprendemos. Não mais porque a gente está vivendo hoje a era da informática, que leva, Jaci, quem está perto para longe e quem está longe traz para perto. Mas é muito mais importante que você se apegue, se chegue mais perto de quem perto de você está. Então, por isso que nós temos que fazer essa oralidade, olhando no olho, trazendo a verdade, buscando fortalecer cada dia mais a nossa cultura com aqueles que nos somos representados por nós. E essa é o que faz a diferença diante de um livro ou de um WhatsApp, do Facebook, é que a gente podemos sentir no olho, na fala e na verdade, e você poder tirar as suas dúvidas. Você pode perguntar. E a gente também, dentro do nosso conhecimento, dizer para você com a verdade. O que é a verdade? A verdade é aquilo, tudo aquilo que você vive sem medo. Então, essa é a verdade. Você tem, assim, a verdade para falar.
Quando a gente fala de cultura, de tradição dos povos, vem na memória essa vivência coletiva, né? De como é importante a gente viver em família. Não é fácil, não é fácil e nunca foi, né? Mas é importante que a gente jamais perca a capacidade da gente estar dialogando, de estar preservando e de estar fortalecendo os nossos laços que nos une e que também nos torna indivíduos sujeitos de direito e indivíduos sujeitos de deveres com a nossa tradição, Sim, com a nossa cultura e com a nossa verdade, né? Cacique, a gente está aqui conversando, falando de cultura, falando de direito à memória, falando de direito à resistência, e me veio aqui as lembranças dos nossos toré, das nossas canções, o senhor falou dos rituais, né? O senhor falou para a gente aí da importância da gente estar sempre perto, né? Estar mais sim. perto de quem está perto da gente, né? Coisas que também muitas vezes não é fácil, mas esse é um exercício que a gente precisa fazer, né? E que a gente tem feito, A gente né? está vendo, Jaci, nós estamos saindo agora, né, dessa pandemia, onde ficamos em quarentena, né, todos o nosso povo, se guardando disso daí. Agora que nós estamos abrindo o diálogo, buscando de novo a comunidade para que venha entender o que é ser a nossa luta. Então, todo esse trabalho que nós tínhamos antes, que vinha nesse pique a 100 por hora, e hoje a gente, por essa parada da pandemia, a gente vai ajudando novamente a passos lentos, a marcha lenta, que venham entender novamente, buscando novamente os nossos objetivos, que é falar da nossa cultura, buscar o nosso território e trazer o conhecimento, que é primordial, Preservando as as tradições, né? tradições, perfeitamente. Que é tão valioso. Nosso modo de fazer, nossas tradições, ela é um patrimônio, é o nosso maior patrimônio. É como vou aqui tomar liberdade de falar a sua frase, né? Que diz que nós somos a cultura viva, somos o Sim, maior patrimônio patrimônio do do Brasil. Brasil, né? É isso. Somos cultura, produzimos cultura. Não estamos presos nem estagnados no tempo. A gente se relaciona com a nossa sociedade, né? Se relaciona com as diversas sociedades. Nós somos plurais, somos indivíduos plurais e a gente preserva a diversidade, porque a diversidade também é nosso maior patrimônio. E que a gente não esqueça, né, essa reflexão de quem somos, de nunca enxergar nem de olhar para nós como outros, como indivíduos e sujeitos tão distantes, né? Que a gente Sim, não consiga se chegar, porque nós estamos mais próximos do que às vezes você pode imaginar. Nós estamos mais próximos em nossas histórias, porque a gente nordestino, brasileiro, no mundo em que vivemos, muitas coisas nos unem, muitas lutas nos unem, né? E nossas pautas específicas nos diferencia. Então a gente chama também vocês para se somar à luta da preservação das culturas tradicionais, das diversas culturas dos povos e comunidades tradicionais. Nós somos um povo no meio de 305 povos indígenas no Brasil. Eu estou falando dos 305 povos que estão em registro, mas na sim. realidade, 340. se a gente for considerar as memórias e trazer a verdade, nós vamos para esse número aí, ó, multiplicando. E nossas línguas, que a gente tem o português como a Língua língua oficial, oficial. mas não é o único idioma, dialeto, linguagem que nós temos no nosso país, né? São mais de Perfeito. 270 línguas. A nossa língua materna, por exemplo, que nos silenciaram, que foi tirada de nós, o tupi antigo, não é falada. A gente está nesse processo que devemos Resgate. fortalecer e resgatar, né? Porque é uma violência simbólica muito grande quando a gente Com perde uma certeza. língua, né? É uma identidade que é podada, que é ali ceifada. Mas
nós estamos aqui, somos lideranças e temos diversas outras lideranças que estão nessa luta também junto conosco, né? Dizendo que o povo tabajara está vivo, dizendo que a nossa cultura ela está sempre viva, em processo, é cíclica, não é parada no tempo, dizendo que as nossas tradições precisam e serão sempre preservadas, valorizadas e respeitadas, e que nós somos cultura, né? Cacique É, Paulo, o senhor pode fazer a sua fala aí. Vou me despedindo do pessoal já. O senhor, vou deixar para o senhor a fala de encerramento, mas falando que as nossas memórias, o direito à memória e à resistência, assim como os diversos direitos indígenas, né? Traga aqui a Constituição para a gente firmar, sim. para deixar esse momento aqui firmado, que assim Essa é a seja, nossa base. né? É o instrumento que a gente se apega, que a gente defende, a nossa Constituinte. Os povos indígenas foi protagonista nessa conquista, né, nos artigos 231 e 232 da nossa Carta Magna. E aqui a gente tem o direito à nossa cultura, à nossa tradição, à nossa autonomia, à nossa forma de organização, às nossas diferenças, a gente tem tudo isso assegurado, assim como diversos outros direitos, né? E a gente tenta sempre, na medida do possível, zelar e velar por ele, como guardiões, né? Zelando as instituições e se fortalecendo, se unindo com todo aquele que também está aqui na luta e na defesa da nossa Constituição. Muito boa sua fala, Jaci. Nós não queremos mais do que isso, tão somente que seja cumprido o que foi determinado pela a OIT de 88, a Lei 169, que nos assegura e que nos dá a certeza, a convicção dos nossos direitos. Então, não seria nada novo, mas que cumprisse o que foi afirmado. Então, eu quero aqui já agradecer a todos vocês que participaram dessa palestra, né? E dizendo que estamos sim abertos para estar respondendo para vocês, para estar dialogando, trazendo a resposta daquilo que você tenha dúvida, o que é ser indígena, qual é o nosso papel na sociedade, o que nós almejamos, porque hoje a nossa maior dificuldade é o nosso território. Então, o território nosso é primordial, porque sem o território nós não podemos acessar nada. E Então, fazer isso nossa ainda somos cultura, privados. né? Então, a nossa cultura, acima de tudo, porque sem a nossa cultura também a gente não vamos conseguir chegar ao nosso território. Então, a cultura, ela é o nosso caminho para alcançarmos os nossos objetivos dentro do nosso território. Quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz dessa palestra, assim, diante de tudo que foi falado, eu acredito que vocês também ficaram ansiosos e vamos sim dar continuidade aos nossos trabalhos e que todos sejam bem-vindos à nossa aldeia Nova Conquista Taquara. Agradecimento também à FUNESC, Secult, que promoveu esse momento, né? Foi um incentivo Sim, da Lei Aldir Blanc. Obrigada, pessoal.